Um pai milionário correu Jen ao hospital para visitar a sua filha negra adotiva gravemente doente. O que viu a sua esposa fazer deixou-o em choque absoluto. Guilherme Morgan empurrou a porta do quarto do hospital, e naquele segundo exato o que viu partiu-o de uma forma que ele nem sabia que um homem podia ser partido. Ele não devia tê-la apanhado. Não assim. Catarina estava internada havia apenas algumas horas. Exaustão e desidratação, dissera a enfermeira da escola. Assustador, mas tratável. Guilherme estivera presente quando a deram entrada no hospital de Santa Maria. Em Lisboa, segurara a mão pequena da filha e sussurrara que o pai voltaria num instante. A sua esposa Bruna oferecera-se para ficar. Vai tratar das tuas chamadas, dissera ela com doçura. Eu fico a tomar conta dela, ele confiou nela. Por isso, quando Guilherme terminou a conferência mais cedo e decidiu surpreendê-las com o urso de peluche favorito de Catarina, um velho urso castanho gasto que ela tinha desde a adoção, caminhou pelas portas do Hospital de Santa Maria com o coração cheio de gratidão. A ala pediátrica estava silenciosa naquela tarde. A luz do sol entrava pelas janelas altas, pintando o corredor com tons dourados suaves. Ele sorriu para uma enfermeira que passava, apertou um pouco mais o urso contra o peito e seguiu em direção ao quarto 214. Foi então que ouviu um som abafado de luta seguido do bip frenético e irregular de um monitor cardíaco a disparar. O estômago de Guilherme afundou. A sua mão bateu na porta, empurrando-a com força, e o tempo partiu-se. Bruna estava de pé sobre a cama de Catarina com ambas as mãos a agarrar a máscara de oxigênio transparente, afastando-a do rosto da criança. O corpo pequeno de Catarina contorcia-se fracamente sob os lençóis brancos. Os dedos tremiam, o peito subia e descia em tentativas desesperadas e silenciosas de puxar um ar que não vinha. E o rosto de Bruna, Deus! O rosto dela estava distorcido em algo que ele nunca tinha visto. Raiva, desprezo, algo frio decidido. Os lábios moveram-se formando palavras quase inaudíveis, sibiladas. Nunca devias ter entrado nesta família. O urso caiu no chão. O que é que estás a fazer? A voz dele rasgou o quarto como um tiro. A cabeça de Bruna virou-se bruscamente. Os olhos arregalaram-se não de vergonha, mas de choque. Choque por ele estar ali. A máscara caiu-lhe das mãos. O peito de Catarina deu um solavanco, puxando um suspiro áspero e quebrado. Por um segundo impossível. Guilherme não conseguiu mover-se, não conseguiu pensar, não conseguiu reconciliar a mulher com quem planeava passar a vida. A mulher que sorria para investidores, organizava brunches de caridade, lhe dava um beijo de boa noite, com a mulher que agora estava de pé sobre o corpo moribundo da sua filha. Aquela era Bruna. A mulher que ele tinha casado. A mulher a quem confiara a sua casa, o seu futuro, a sua filha. Mas a mulher que agora o encarava com os olhos selvagens, as mãos a tremer o peito ofegante, não era alguém que ele reconhecesse. E naquele momento, Guilherme percebeu algo que mudaria tudo. Ele não fazia ideia de quem tinha estado a dormir ao seu lado. Mas antes de continuarmos, faz-me um favor. Clica no botão. De gosto subscreve, se ainda não o fizeste. E deixa um comentário a dizer alguma vez descobriste algo sobre alguém que amavas, que destruiu completamente a imagem que tinhas dessa pessoa. Porque às vezes, Deus deixa-nos ver a verdade, mesmo a tempo antes que seja tarde demais. O corpo de Guilherme moveu-se antes de a mente o acompanhar. Avançou em 2 passadas largas, empurrou Bruna com força para trás e colocou-se entre ela e Catarina como um muro que teria de ser atravessado para terminar o que tinha começado. As mãos dele encontraram o rosto da filha, inclinando-o com cuidado na sua direção. Catarina, Catarina, meu amor. Olha para mim. Respira. Só respira. Os olhos dela abriram-se a custo, confusos, aterrorizados, procurando o rosto dele como se não tivesse a certeza de que ele era real. Os lábios tremiam. Tentou falar, mas só saíram aqueles sons partidos e horríveis. O monitor cardíaco apitou de forma estridente.
Está tudo bem, sussurrou Guilherme, afastando os caracóis escuros e úmidos da testa dela. A voz quebrou-se. Estou aqui. Estás em segurança agora. Estou aqui. Atrás dele, Bruna permanecia encostada à parede imóvel, o peito a subir e a descer as mãos ainda moldadas como se segurassem algo que tinha acabado de largar. Observava-os Guilherme a amparar Catarina, os dedos fracos da menina a agarrarem-se à manga dele, e por um breve instante, pareceu quase surpreendida, como se não esperasse que ele entrasse por aquela porta, como se achasse que ainda tinha tempo. Guilherme não olhou para ela. Não conseguia. Se olhasse, não sabia do que seria capaz. A respiração de Catarina começou a abrandar só um pouco. O aperto no braço dele tornou-se mais firme, e quando os olhos finalmente focaram o rosto do pai, focaram de verdade, uma única lágrima deslizou pela sua pequena face. O pai está aqui, disse ele com a voz a desfazer-se. Estou contigo, meu amor. A porta abriu-se de repente. 2 enfermeiras correram para dentro, os olhos percorrendo o quarto, absorvendo o alarme estridente do monitor, e Catarina a lutar por ar. Guilherme permanecia inclinado sobre ela de forma protetora. Bruna recuou até ao canto do quarto. Uma das enfermeiras moveu-se imediatamente para o lado de Catarina, verificando os sinais vitais, ajustando o oxigênio. A outra olhou alternadamente para Guilherme e para Bruna, a expressão a endurecer. O que aconteceu aqui? O maxilar de Guilherme contraiu-se. Ele virou-se devagar e, pela primeira vez desde que a máscara tinha caído, olhou para Bruna. Olhou de verdade. Ela estava pálida, a tremer o cabelo outrora impecável desalinhado à blusa de seda amarrotada. Mas foram os olhos dela que o gelaram por dentro. Não estavam cheios de remorso, nem de horror pelo que quase fizera. Estavam cheios de medo. Não medo por Catarina, medo por si própria. A voz de Guilherme saiu baixa, firme, mortalmente calma. Ela tentou matá-la. Entrei no quarto e vi-a afastar a máscara de oxigênio do rosto da minha filha. Os olhos da enfermeira arregalaram-se. A segunda enfermeira deu imediatamente um passo em direção à porta, falando em voz baixa para o rádio preso ao uniforme. Segurança. Estava a chamar a segurança do hospital. A boca de Bruna abriu-se. Não é isso, Guilherme. Não compreendes? Eu via. Ela estava com dificuldade em respirar. Eu estava a tentar ajudá-la a sentar-se. Não sabia o que fazer. Entrei em pânico. Estavas a sufocá-la. Não, eu vi-te, Bruna. A voz dele não se elevou. Ele não gritou, mas as palavras caíram como pedras. Pesadas, inamovíveis. O rosto de Bruna desfez-se. Ela pressionou as costas com mais força contra a parede, as mãos subindo como se quisesse alcançá-lo, mas não ousasse. Guilherme, por favor. Por favor, ouve-me. Ela ia arruinar tudo. Ela calou-se abruptamente. O quarto ficou em silêncio. Até o monitor cardíaco pareceu acalmar o bip frenético, diminuindo para um ritmo mais estável à medida que o oxigênio de Catarina regressava. Guilherme ficou a olhar para ela. O que foi que disseste? Os olhos de Bruna saltaram para as enfermeiras, para a porta e de volta para Guilherme. Os lábios tremiam. Eu não quis dizer... O que foi que acabaste de dizer? Ela abanou a cabeça, apertando os lábios com força. Mas as palavras já tinham escapado e ficaram suspensas no ar entre eles como fumo, visíveis, inegáveis, venenosas. Ela ia arruinar tudo. 2 seguranças do hospital surgiram à porta. A presença deles a preencher o pequeno quarto. Um deles avançou a mão pousada casualmente perto do cinto. Minha senhora, vamos ter de a acompanhar. Os olhos de Bruna fixaram-se em Guilherme, arregalados, suplicantes, desesperados. Guilherme, não faças isto. Podemos falar. Só nós os 2, por favor. Ele não respondeu. Um dos seguranças aproximou-se mais. Minha senhora. Eu amo-te. A voz de Bruna quebrou-se, crua, desesperada. Eu fiz isto porque te amo. Não vês isso? Guilherme virou-lhe as costas. Sentou-se lentamente na cadeira ao lado da cama de Catarina e pegou na mão pequena da filha com as 2 mãos. Não olhou enquanto levavam Bruna para fora,
Não se encolheu quando a voz dela ecoou pelo corredor, implorando, soluçando, insistindo que tudo não passara de um mal-entendido. Limitou-se a segurar a mão da filha e a tentar respirar. O quarto parecia agora mais pequeno, mais silencioso. A respiração de Catarina tinha estabilizado, mas as mãos continuavam agarradas a Guilherme como se tivesse medo de o largar. Os olhos dela mantinham-se fixos no rosto dele sem dizer nada, apenas observando, certificando-se de que ele era real, de que ele ficaria. Não vou a lado nenhum, disse Guilherme em voz baixa, sem saber se estava a tranquilizá-la ou a si próprio. Uma médica entrou apressada, acompanhada por outra enfermeira. Moveu-se rapidamente até a cabeceira de Catarina, verificando os monitores, examinando a garganta, o pulso, os olhos. Guilherme levantou-se, mas não se afastou. Permaneceu perto o suficiente para que Catarina pudesse alcançá-lo se precisasse. Catarina querida, consegues ouvir-me? Perguntou a médica com suavidade. Catarina assentiu. O movimento foi fraco, mas estava lá. Consegues dizer-me o que aconteceu? A boca de Catarina abriu-se. A voz saiu fina e rouca. Ela estava... Não disse Guilherme, encontrando novamente a mão dela. Não te esforces. Descansa. Os olhos da médica desviaram-se para Guilherme. Não precisava de perguntar. As enfermeiras já lhe tinham contado. No corredor, a voz de Bruna ecoava aguda e frenética a ressoar pelas paredes estéreis. Estás a cometer um erro. Ele não entende. Aquela rapariga anda a envenená-lo contra mim há anos. Guilherme fechou os olhos. A médica terminou o exame e recuou a expressão cuidadosamente neutra. Fisicamente ela vai ficar bem, mas precisamos mantê-la internada mais uma noite para observação. Guilherme assentiu, incapaz de encontrar palavras. Sr. Morgan, disse a médica em voz baixa, lançando um olhar para a porta de onde a voz de Bruna finalmente tinha desaparecido. A polícia vai querer falar consigo e com Catarina quando ela estiver preparada. Eu sei. A médica pousou-lhe a mão no ombro por um breve instante e depois saiu. O quarto caiu num silêncio estranho e pesado. Guilherme afundou-se novamente na cadeira, os cotovelos sobre os joelhos, a cabeça entre as mãos. A mente repetia tudo em loop, a porta a abrir a máscara nas mãos dela. Os dedos de Catarina arranhavam o ar em busca de oxigênio. O rosto de Bruna contorceu-se em algo irreconhecível. Há quanto tempo estaria ali de pé? Quão perto Catarina estivera da morte? Mais 5 minutos, talvez menos. Se Guilherme não tivesse terminado a chamada mais cedo, se não tivesse decidido levar o urso, se não tivesse sentido aquele aperto no peito, a avisá-lo de que algo estava errado, a sua filha estaria morta. Pai. A voz de Catarina era pouco mais do que um sussurro, mas cortou o ruído na cabeça dele como uma lâmina. Guilherme levantou o olhar. Os olhos dela estavam vidrados de lágrimas, mas havia algo mais ali. Algo que parecia culpa. Desculpa. O rosto de Guilherme desfez-se. Meu amor, não digas isso. Eu devia ter te contado antes. As palavras saíram devagar, cada uma exigindo esforço. A forma como ela às vezes olhava para mim. As coisas que dizia quando tu não estavas. Eu sabia, mas não queria que ficasse triste. Não queria que pensasses que eu estava a inventar. Para a voz de Guilherme quebrou-se. Ele inclinou-se para a frente, segurando as 2 mãos pequenas dela entre as suas. Isto não é culpa tua. Ouves-me? Nada disto é culpa tua. Uma lágrima escorreu pela face de Catarina. Eu quase morri porque não quis magoar os teus sentimentos. O peito de Guilherme apertou-se. Ele encostou a testa às mãos dela, os ombros a tremer. Tentaste dizer-me, murmurou. Tentaste, e eu não ouvi. Ficaram assim durante muito tempo, pai e filha, agarrados um ao outro num quarto de hospital, que ainda cheirava vagamente a medo, com flores espalhadas pelo chão. Do lado de fora da janela, o sol punha-se lentamente. As luzes da cidade de Lisboa começavam a acender-se uma a uma como estrelas a despertar.
e algures no corredor atrás de portas trancadas e guardas de segurança. A mulher com quem Guilherme tinha planeado construir uma vida dizia a quem quisesse ouvir que fizera tudo aquilo por amor. A polícia chegou cerca de 1 hora depois. 2 agentes da polícia judiciária, um homem e uma mulher, colocaram-se ao fundo da cama de Catarina. Blocos de notas na mão, vozes suaves mas diretas. Pediram a Guilherme que descrevesse tudo, cada detalhe, a hora a que chegara, o que vira, o que Bruna dissera. Guilherme respondeu mecanicamente, a voz vazia, oca. Mas quando pediram para falar com Catarina, algo dentro dele despertou de imediato. Ela precisa de descansar. Compreendemos, Sr. Morgan, disse a agente, mas precisamos do depoimento dela enquanto os detalhes ainda estão frescos. Catarina apertou a mão de Guilherme. Está tudo bem, pai. Ela contou-lhes o que se lembrava. Bruna a visitá-la naquela tarde, a conversa superficial e tensa. E depois, sem aviso, o rosto de Bruna a mudar, a endurecer em algo que Catarina não reconhecia. Ela disse que eu estava a atrapalhar. Sussurrou Catarina, a voz tão baixa que mal se ouvia. Os agentes trocaram um olhar. A atrapalhar o que, querida Catarina fechou os olhos. O futuro dela. Guilherme sentou-se no corredor do lado de fora do quarto de Catarina. Muito depois de os agentes terem ido embora, manteve a cabeça encostada à parede fria, os olhos fechados, a mente a recuar por 4 anos de memórias que pensava compreender. Mas agora, cada uma delas parecia uma mentira. 4 anos antes, Guilherme tinha 31 anos. Era determinado bem-sucedido solitário. Construíra a Morgan Global Tech do zero, transformando-a num império avaliado em centenas de milhões. Mas o dinheiro não preenchia o silêncio do seu apartamento de luxo com vista para o Tejo. Não lhe respondia quando chegava à casa à noite. Sempre quisera filhos. Mas depois de 2 relações falhadas e de uma sucessão de mulheres mais interessadas no seu patrimônio do que na sua pessoa, Guilherme aceitara que talvez a paternidade não fizesse parte do seu destino. Até o dia em que entrou numa casa de acolhimento infantil como parte de uma iniciativa de responsabilidade social da empresa. Fora lá escrever um cheque, apertar mãos, tirar fotografias para o site corporativo. Não tencionava ficar. Mas então viu-a. Uma menina pequena de 6 anos, sentada sozinha num canto da sala de brincadeiras, agarrada a um urso castanho gasto, observando as outras crianças com olhos grandes e cautelosos. Ela não correu para ele como as outras, não fez graça, não sorriu por obrigação, apenas observou. Guilherme ajoelhou-se ao lado dela. Olá, eu sou o Guilherme. Como te chamas? Ela olhou para ele durante um longo momento, como se estivesse a decidir se ele era seguro. Depois, em voz baixa, Catarina. É um nome bonito. Ela não respondeu, apenas apertou o urso com mais força. Esse é o teu amigo. Ela assentiu. E o teu amigo tem nome Brownie. Guilherme sorriu. Muito prazer, Brownie. Pela primeira vez, os lábios de Catarina estremeceram quase num sorriso e algo no peito de Guilherme abriu-se por completo. Ele soube da história dela mais tarde naquele mesmo dia. Catarina estava no sistema desde os 3 anos de idade. A mãe dela tinha morrido por overdose. Nenhum pai registrado, nenhum familiar disposto a acolhê-la. Tinha sido transferida por 4 lares nos últimos 3 anos. Silenciosa, comportada, fácil de ignorar. É uma criança doce, disse a assistente social. Mas foi muito negligenciada. As pessoas querem bebés ou crianças mais extrovertidas. Guilherme olhou através da janela de vidro para a sala de jogos. Catarina continuava sentada no canto, ainda a segurar Brownie, ainda à espera. Do que é que ela precisa? A assistente social piscou os olhos. Desculpe. De ser adotada. Do que ela precisa, Sr. Morgan. O processo é complicado. Há estudos de lar, verificações de antecedentes, entrevistas. Eu farei tudo. Pode levar meses. Não me importa. A assistente social olhou para ele. Está a falar a sério. Guilherme voltou a olhar para Catarina.
Ela levantou os olhos e, quando os dele se encontraram, deu-lhe o menor e mais frágil sorriso. Sim, disse Guilherme. Falo a sério. Demorou 11 meses. 11 meses de papelada, entrevistas, inspeções ao lar, avaliações psicológicas. Mas no dia em que Guilherme trouxe Catarina para casa, quando ela entrou no apartamento de luxo, com os olhos arregalados, e sussurrou: "Isto é mesmo meu." Ele soube que cada segundo tinha valido a pena. "Isto é nosso", corrigiu Guilherme com suavidade. "Agora estás em casa, querida, e nunca mais vais sair." Ela chorou nessa noite. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio. Guilherme segurou-a no sofá, o corpo pequeno enrolado contra o seu peito, e sussurrou promessas no cabelo dela. "Estás segura. És amada. És minha." E ele dizia cada palavra com todo o significado. Bruna entrou na história 8 meses depois. Guilherme conheceu-a numa gala de caridade. Elegante, confiante, encantadora advogada corporativa com sucesso próprio, mundo próprio. Não precisava do dinheiro dele. Quando lhe contou sobre Catarina, ela sorriu calorosamente. "É incrível, Guilherme. O mundo precisa mesmo de mais homens como tu." Algumas semanas depois conheceu Catarina. Trouxe-lhe um presente, uma bela boneca nova. Catarina aceitou educadamente, mas naquela noite sussurrou para Guilherme gosto mais do brownie. Guilherme riu. "Eu também, querida." Ele não viu o sorriso de Bruna apertar-se quando Catarina escolheu o velho urso em vez da boneca cara. Não reparou na forma como os olhos de Bruna lingeram em Catarina, não com ternura, mas com algo mais frio. Cálculo. Quando Guilherme lhe pediu a mão em casamento 1 ano depois, Bruna disse sim imediatamente. Entregou-se ao planeamento do casamento, sorriu para todas as fotos, desempenhou o papel de madrasta amorosa em cada evento. Mas Catarina começou a ter pesadelos. Acordava a chorar chamando por Guilherme. "O que se passa, querida? Não sei, pai." Fiquei assustada. Assustada com que? Ela não respondeu. Guilherme assumiu que era ansiedade de adaptação, uma nova mulher na casa, mudanças na rotina. "A Bruna ama-te", dizia ele acariciando o cabelo dela. "Ela vai fazer parte da nossa família." Catarina assentia, mas nunca parecia convencida. O casamento foi lindo. Bruna brilhava. Guilherme sentia-se o homem mais sortudo do mundo. Mas durante a recepção, encontrou Catarina escondida debaixo de uma mesa no canto, agarrada ao brownie, lágrimas a escorrer pelo rosto. "Querida, o que aconteceu?" "Nada." "Filha, fala comigo." Ela levantou os olhos para ele e, por um instante, viu algo que a aterrorizou medo. "Ainda me amas?" O coração de Guilherme partiu-se. "Claro que sim. Porque me perguntas isso porque agora tens a ela. Escuta-me." Ele ajoelhou-se, segurando o rosto pequeno dela entre as mãos. "És minha filha para sempre. Nada nem ninguém jamais mudará isso. Compreendes?" Ela assentiu. Mas o medo não desapareceu dos olhos dela. E Guilherme, demasiado absorvido pela alegria do dia, não viu a sombra na porta. Bruna observando o sorriso desaparecido, os olhos frios. Guilherme pensou em todos os sinais, nos pesadelos, no medo, no silêncio, nos comentários de Bruna, nas sugestões dela, nos sorrisos que nunca chegavam realmente a Catarina. E percebeu algo que o deixou enjoado. Catarina tinha tentado avisá-lo. Apenas não tinha palavras, e ele não tinha ouvido. Guilherme levantou-se lentamente, as pernas a tremer. Caminhou de volta para o quarto de Catarina. Ela estava adormecida agora, o peito pequeno a subir e descer de forma estável. Brownie estava no travesseiro ao lado dela. Guilherme pegou no urso, segurou-o com cuidado e, pela primeira vez em anos, deixou-se chorar. Guilherme acordou com o som do telemóvel a tocar. Não pretendia ter adormecido. Tinha encostado a cadeira o mais perto possível da cama de Catarina. A mão pequena dela, ainda envolta na sua, e em algum momento das primeiras horas da manhã,
O cansaço finalmente o venceu. Agora, a pálida luz da alvorada filtrava-se pelas persianas do hospital. Catarina continuava a dormir, a respiração tranquila, e o telemóvel não parava de tocar. Guilherme olhou para o ecrã. O advogado de Bruna. Deixou ir para a caixa de mensagens. Tocou imediatamente outra vez. A irmã de Bruna ligou, ele recusou. Número desconhecido. Outro número desconhecido. Guilherme desligou o telemóvel e colocou-o virado para baixo na mesa. Ainda não estava pronto para o mundo lá fora. Não estava pronto para ouvir as desculpas de Bruna, as justificações, a versão distorcida do que ele tinha visto com os próprios olhos. Tudo o que importava era a menina pequena a dormir na cama à sua frente. A menina. Ele quase tinha perdido a menina que tinha falhado em proteger. Um toque suave na porta tirou-o dos pensamentos. Entrou uma enfermeira, não das de ontem. Esta mulher era mais velha, cabelo grisalho, preso num coque arrumado, olhos amáveis, mas cautelosos. Sr. Morgan. Guilherme acenou. Sou a Helena. Estou no turno da manhã. Só preciso verificar os sinais vitais da Catarina. Claro. Helena moveu-se silenciosamente em redor da cama, verificando os monitores, ajustando o soro quarto, movimentos suaves e experientes. Mas Guilherme reparou na forma como os olhos dela se desviavam constantemente para ele, como se quisesse dizer algo. Está tudo bem? Perguntou ele baixinho. Helena hesitou. Depois lançou um olhar para a porta, certificando-se de que estava fechada. Sr. Morgan, posso fazer-lhe uma pergunta? Sim. Há quanto tempo a sua esposa é a cuidadora principal da Catarina? Guilherme franziu o sobrolho. O que quer dizer? Helena pousou a prancheta. As marcas nos braços superiores da Catarina são consistentes com apertos fortes e existem marcas mais antigas desbotadas, mas ainda visíveis. O sangue de Guilherme gelou. O quê? E a reação dela quando acordou ontem à noite continuava a dizer: desculpa, desculpa, como se tivesse feito algo de errado. A voz de Helena suavizou. Sr. Morgan, sou enfermeira pediátrica há 23 anos. Sei como o medo se manifesta numa criança. E aquela menina está aterrorizada. Guilherme não conseguia respirar. Por que é que ninguém disse nada antes de documentarmos isto? Sem provas de abuso agudo e com uma criança que não fala, estamos limitados. Podemos abrir um relatório, mas a menos que a criança se manifeste ou um progenitor fale. Ela suspirou. Guilherme olhou para Catarina, a dormir tão pacificamente, o corpo pequeno tão frágil sob o fino cobertor hospitalar. Ela tentou dizer-me, murmurou. Ela tentou e eu não ouvi. Helena colocou uma mão no ombro dele. Agora estás a ouvir. 1 hora depois chegou uma detetive. Detetive Lisa Brennan, cerca de 40 anos, olhar afiado, postura direta. Sentou-se em frente a Guilherme numa pequena sala de consulta no corredor, gravador de voz, na mesa entre os dois. Sr. Morgan, preciso que me conte tudo de novo desde o início. Guilherme descreveu cada detalhe. A chamada da escola, a corrida para o Hospital Bruna, a insistir que ficaria sozinha com Catarina, entrando e vendo as mãos dela no oxigênio, as palavras sussurradas à filha inconsciente: nunca devias ter entrado nesta família. A detetive Brennan não reagiu, apenas tomou notas. Tenha certeza do que viu, sei o que vi. A sua esposa alega que foi um mal-entendido, que a máscara de Catarina escorregou e ela estava a tentar ajustá-la, que a assustou. Guilherme cerrou o maxilar. Isso é mentira. Também alega que tem estado sob muito estresse a trabalhar longas horas e que o seu julgamento pode ter sido prejudicado. O meu julgamento, Brennan encontrou o olhar dele. Ela está a construir uma defesa, Sr. Morgan. E é boa nisso. É advogada corporativa. Sabe como manipular uma narrativa. E daí ela simplesmente sai impune. Não disse isso. Brennan inclinou-se para a frente. Mas preciso de mais do que a sua palavra contra a dela. Preciso de provas. Registros médicos, testemunhas, algo concreto.
As enfermeiras tinham visto os hematomas. Hematomas podem ser explicados. Crianças caem e brincam de forma brusca. A menos que Catarina nos diga o que aconteceu ou encontrarmos um padrão de abuso documentado. Guilherme sentiu as paredes a fecharem-se. Então ela tinha de falar. Sim, ela tem 9 anos. Está aterrorizada e pensa que de alguma forma isto é culpa dela. A expressão de Brennan suavizou ligeiramente. Eu sei e lamento. Mas é assim que o sistema funciona. Guilherme voltou ao quarto de Catarina sentindo-se vazio por dentro. Ela estava acordada, agora sentada ligeiramente na cama, mexendo na ponta do cobertor. Quando o viu, o rosto iluminou-se um pouco. Pai. Olá, meu amor. Ele sentou-se ao lado dela, segurando a sua mão. Como te sentes bem? Mas os olhos dela diziam o contrário. Guilherme hesitou. Não queria pressioná-la. Não queria obrigá-la a reviver algo que claramente a magoava, mas precisava de saber. Catarina querida, preciso de te perguntar uma coisa, e preciso que sejas honesta comigo. O corpo dela enrijeceu. Eu fiz alguma coisa errada. Não. Meu Deus, não, querida. Não fizeste nada de errado. Ele apertou-lhe a mão suavemente. Mas preciso de saber. A Bruna alguma vez te magoou antes? Os olhos de Catarina baixaram. Silêncio. Podes dizer-me? Prometo. Não estás em apuros. Só preciso de saber a verdade. O lábio dela tremeu. Ela disse. Ela disse que se eu te contasse, tu ficarias zangado comigo. O coração de Guilherme partiu-se. Eu nunca ficaria zangado contigo. Nunca. As lágrimas escorreram pelas faces de Catarina. Ela disse que tu me mandarias de volta, que escolherias ela, e que eu voltaria para o lar, e ninguém mais me iria querer. Guilherme puxou-a para os seus braços, segurando-a o mais delicadamente possível, as próprias lágrimas a caírem no cabelo dela. Escuta-me, eu nunca te mandarei de volta. Tu és minha filha, és minha, e eu escolho-te todos os dias, sempre. Ela chorou contra o peito dele, e lentamente aos solavancos começou a falar. Começou depois de vocês casarem. Antes ela era simpática, mas depois... mudou. Ela agarrava-me nos braços quando tu não estavas a olhar, abanava-me. Dizia que eu a envergonhava. Disse que eu não pertencia ao teu mundo. Que as pessoas se riam de ti por minha causa. Fazia-me saltar refeições, dizia que eu estava a ficar demasiado pesada. E disse que se algum dia eu te contasse, ela ia garantir que eu nunca mais te veria. Cada palavra era uma faca. Guilherme sentia-se a ser rasgado por dentro. Por que não me contaste, meu amor? Catarina levantou o olhar, os olhos vermelhos e inchados. Porque eu tinha medo que acreditasses nela. Guilherme segurou-a até os soluços diminuírem, até a respiração dela acalmar, até finalmente adormecer de novo, exausta pelo peso de finalmente dizer a verdade. Depois levantou-se, beijou-lhe a testa e saiu para o corredor. Ele tirou o telemóvel, ligou-o novamente. 17 chamadas não atendidas. Ignorou todas e ligou ao seu advogado. João, sou eu, o Guilherme. Preciso que faças algo por mim. Claro. Do que precisas? Preciso que entres com uma providência cautelar urgente e que inicies o processo de divórcio. Houve uma pausa. Guilherme, tens a certeza? Guilherme olhou pelo vidro para Catarina. Pequena frágil, finalmente segura. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Nessa tarde, o advogado de Bruna apareceu no hospital. Guilherme encontrou-o no átrio. O homem estava impecavelmente vestido, fato caro, sorriso treinado. Sr. Morgan, a minha cliente gostaria de falar consigo. Não. Ela está devastada com este mal-entendido. Não foi um mal-entendido. Sr. Morgan certamente percebe como isto parece. Tem estado sob imenso estresse. A sua esposa tem sido apenas solidária. A sua cliente tentou matar a minha filha. O sorriso do advogado vacilou. É uma acusação séria. Pode ter consequências legais se não tiver cuidado. Guilherme aproximou-se um passo.
Diga a Bruna que não é bem-vinda neste hospital. Não é bem-vinda na minha casa. E se alguma vez chegar perto da minha filha outra vez, vou garantir que se arrepende. O maxilar do advogado ficou rígido. Entraremos em contato. Virou-se e saiu. Guilherme ficou ali, punhos fechados, coração a bater com força. Pela primeira vez em dias, sentiu algo além da culpa. Sentiu raiva e ia usá-la. Nessa noite, Guilherme sentou-se novamente ao lado da cama de Catarina. Ela dormia, Brownie aninhado sob o braço. O telemóvel vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Estás a cometer um erro, Guilherme. Eu amava-te. Amava-a. Vais arrepender-te. Ele bloqueou o número. Outra mensagem surgiu. Ela envenenou-te contra mim. Não vês isso? Bloqueou outra. Eu fiz tudo por ti. Guilherme desligou o telemóvel e no silêncio que se seguiu fez uma promessa. Não apenas a Catarina, mas a si próprio. Nunca deixaria de lutar por ela, custasse o que custasse. O hospital deu alta a Catarina 3 dias depois. Guilherme tinha organizado uma equipa de segurança privada. Não ia arriscar nada. Ao atravessarem o átrio do hospital, a mão de Catarina agarrava a dele com força, os olhos dela a percorrer cada estranho que passava com nervosismo. Está tudo bem, sussurrou Guilherme. Eu estou contigo. Ela assentiu, mas não largou a mão dele. O carro estava à espera, à porta, vidros escurecidos, o motorista previamente verificado pelo chefe de segurança de Guilherme. Quando se afastaram do hospital, Catarina ficou a olhar pela janela em silêncio. Não vamos para casa, disse Guilherme suavemente. Ainda não. Reservei uma suíte no Hotel Grandview, só por alguns dias até tudo acalmar. Ela vai estar lá. A voz de Catarina era quase um sussurro. Não, meu amor. Ela não pode chegar perto de ti. Garanti isso. Catarina voltou a acenar, mas Guilherme viu as mãos dela tremerem no colo. Viu a forma como olhava por cima do ombro, como se esperasse que Bruna surgisse a qualquer momento. Ei, Guilherme estendeu a mão e segurou a dela. Preciso que me ouvires. Estás segura? Eu não vou deixar que nada te aconteça. Acreditas em mim, Catarina? Olhou para ele, os olhos vidrados de lágrimas. Estou a tentar. O peito de Guilherme apertou. É tudo o que te peço. O Hotel Grandview era um dos mais exclusivos da cidade. Guilherme já tinha ficado lá inúmeras vezes por motivos de trabalho. Mas desta vez não se tratava de luxo. Tratava-se de distância. Segurança, silêncio. A suíte era espaçosa. 2 quartos. Uma sala ampla, janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Catarina entrou devagar, apertando Brownie contra o peito, absorvendo cada detalhe. Podes ficar com o quarto que quiseres, disse Guilherme. Ela escolheu o mais pequeno, o que ficava mais perto do dele. Nessa noite, Guilherme pediu serviço de quartos. O macarrão com queijo preferido de Catarina, maçã, fatiada, leite com chocolate. Ela comeu em silêncio, mexendo na comida sem vontade. Não tens fome? Um pouco. Não tens de te forçar. Ela pousou o garfo. Pai. Sim, meu amor. As pessoas vão pensar que eu estou a mentir. Guilherme ficou imóvel. Por que achas isso? Porque ela vai dizer que eu estou. Ela diz sempre. Como assim? A voz de Catarina baixou. Sempre que eu tentava dizer-te alguma coisa, ela dizia que eu estava a inventar, que eu era dramática, que só queria atenção. O sangue de Guilherme gelou. Quando é que ela dizia isso? Muitas vezes. Lembras-te quando eu disse que caí da bicicleta? Lembro. Eu não caí. Ela empurrou-me. Eu tentei dizer-te, mas ela disse que eu estava a mentir. E tu? Tu acreditaste nela. Guilherme ficou sem ar. Catarina. Está tudo bem, pai. Eu sei que não fizeste por mal. Mas não estava tudo bem. Nada disto estava bem. Guilherme ajoelhou-se à frente dela, segurou-lhe as mãos pequeninas. Escuta-me. Eu acredito em ti agora. E nunca mais vou duvidar de ti. Percebeste?
Ela acenou lágrimas a caírem-lhe pelas faces. Desculpa não ter visto antes, mas vês agora. Guilherme puxou-a para os braços e segurou-a como se fosse a única coisa que o mantinha preso à terra porque era. Se alguma vez te sentiste ignorado por alguém que devia proteger-te, deixa um comentário. Às vezes o ato mais corajoso é finalmente dizer a verdade, mesmo quando temos medo de que ninguém acredite. Na manhã seguinte, o telemóvel de Guilherme tocou. A mãe de Bruna. Ele quase não atendeu, mas algo lhe disse que precisava de ouvir aquilo. Olá, Patrícia. Guilherme. A voz dela era fria, cortante. Precisamos de falar. Não creio que precisemos. A minha filha está devastada. Tem chorado durante dias. Ela ama essa criança. Pare. A voz de Guilherme tornou-se aço. Eu sei o que vi. E sei o que Catarina me contou. Portanto, a menos que esteja a ligar para pedir desculpa em nome da Bruna, o que eu não aceitarei, não temos nada para discutir. Estás a ser manipulado, Guilherme. Aquela menina sempre foi problemática. A Bruna tentou ajudá-la, tentou dar-lhe estrutura, e é assim que ela retribui. Guilherme desligou. As mãos tremiam-lhe. 30 segundos depois, outra chamada. A irmã de Bruna. Ele recusou. Uma mensagem entrou. Vais destruir a reputação dela por causa das mentiras de uma criança que veio do sistema. Pensa bem no que estás a fazer. Guilherme bloqueou o número, mas mais mensagens chegaram. A antiga colega de faculdade de Bruna, uma amiga da família. Alguém do clube de campo. Todos com a mesma narrativa. Estás a exagerar. A Bruna nunca faria isso. Aquela criança é instável. Guilherme desligou o telemóvel e ficou sentado em silêncio na suíte, a cabeça entre as mãos. À tarde bateram à porta. Guilherme espreitou pelo óculo. Segurança do hotel. Abriu com cautela. Sr. Morgan, desculpe incomodar, mas há uma mulher lá embaixo a insistir que precisa de falar consigo. Diz que é família. O maxilar de Guilherme contraiu-se. Qual é o nome dela, Bruna Morgan? Ela está proibida de entrar neste hotel. Deixei isso claro quando fiz o check-in. Sim, senhor. Informamo-la, mas ela recusa-se a sair. Está a causar um escândalo. Guilherme olhou para Catarina, que estava a colorir silenciosamente no chão. Chama a polícia. Faz com que a retirem. Senhor, ela está a afirmar que você raptou a enteada sem o consentimento dela. Ela não tem nenhum direito legal sobre a minha filha, e uma ordem de restrição está a ser processada neste momento. O segurança assentiu. Entendido. Nós tratamos disso. Ele saiu. Guilherme fechou a porta e trancou-a. Catarina olhou para ele. Era ela. Não vai subir aqui, prometo. Mas 10 minutos depois, o telemóvel de Guilherme, ainda desligado, começou a vibrar na mesa. Ele ligou-o. 23 chamadas perdidas. E uma mensagem de voz. Contra o seu melhor juízo, decidiu ouvi-la. A voz de Bruna encheu a sala, tremendo, desesperada, venenosa. Não podes impedir-me de estar com ela, Guilherme. Tenho direitos. Fui mãe dela durante 3 anos. Não podes simplesmente apagar-me por causa de um mal-entendido. Vou pedir a custódia. Vou lutar contigo. E quando os tribunais souberem como a envenenaste contra mim, como a manipulaste para mentir, verão a verdade. Acreditas que a estás a proteger, estás a destruí-la. A mensagem terminou. Guilherme apagou-a. Mas Catarina tinha ouvido. O rosto dela estava pálido, as mãos agarrando Brownie tão forte que os nós dos dedos estavam brancos. Ela pode fazer isso. Ela pode levar-me embora. Guilherme atravessou a sala e ajoelhou-se à frente dela. Não pode. Tu és minha filha, legalmente, permanentemente. Ela não tem qualquer direito sobre ti. E se o juiz acreditar nela, não acreditarão. Como sabes, porque vou garantir que eles ouçam a verdade de ti, dos médicos, de todos que viram o que ela fez. O lábio de Catarina tremeu. Não quero falar sobre isto na frente de outras pessoas. Sei e estarei ao teu lado, a cada segundo.
Ela acenou, mas o medo não abandonou os olhos dela. Naquela noite, Guilherme não conseguiu dormir. Sentou-se junto à janela olhando para a cidade cintilante lá embaixo, a mente a correr. Bruna não ia desistir. Ela iria lutar. E ia usar todas as armas de que dispunha a família, a reputação ou conhecimento jurídico. Ia pintá-lo como instável, Catarina como mentirosa e ela própria como vítima. O telemóvel de Guilherme vibrou. Uma mensagem da inspetora Brennan. Precisamos de falar. Encontramos algo que precisas de ver. Podes vir à esquadra amanhã, Guilherme respondeu. O que é? Não por mensagem pessoalmente. O coração de Guilherme disparou. Estarei lá. Na manhã seguinte, Guilherme deixou Catarina com um segurança de confiança no hotel e dirigiu-se à esquadra. A inspetora Brennan recebeu-o numa pequena sala de interrogatório. Deslizou um tablet pela mesa. Recolhemos os registros do telemóvel da Bruna e o histórico das pesquisas na internet dela. Guilherme olhou para o ecrã. O sangue gelou-lhe nas veias. Histórico de pesquisa 6 semanas atrás. Como fazer a morte de uma criança parecer causas naturais. Sintomas de doença súbita em crianças. A desidratação pode causar colapso fatal em crianças. Como ajustar níveis de oxigênio sem detecção. Histórico de pesquisa 3 semanas atrás. Seguros de vida para crianças adotadas. Direitos legais de padrastos após divórcio. Crianças adotadas podem voltar para a tutela do Estado. Guilherme sentiu que ia vomitar. Ela estava a planear isto. Brennan assentiu. Há semanas, talvez mais. O colapso na escola. Estamos a investigar isso agora. É possível que ela tenha dado algo a Catarina para provocar isto. As mãos de Guilherme cerraram-se em punhos. Ela tentou matá-la. Sim. E agora temos provas de intenção. Brennan inclinou-se para a frente. Guilherme, isto muda tudo. Podemos acusá-la de tentativa de homicídio, mas preciso que a Catarina testemunhe. E preciso que estejas preparado para o que isso vai significar. Guilherme olhou-a nos olhos. Farei o que for necessário. Guilherme sentou-se em silêncio atordoado diante da inspetora Brennan, o tablet ainda a brilhar entre eles, com o histórico de pesquisas da Bruna, uma confissão digital de intenção de homicídio. Desde quando a voz dele tremia. Brennan percorreu os registros. Pelo que encontramos, pelo menos 2 meses, mas há sinais de que começa há mais tempo. Ela abriu outro ficheiro. Também encontramos e-mails apagados. Bruna estava a corresponder-se com um agente de seguros. Tentava fazer um seguro de vida para a Catarina. Guilherme sentiu o chão a fugir-lhe debaixo dos pés. $2 milhões com ela como beneficiária. Não é possível. Ela não é a tutora legal da Catarina. Mentiu no pedido, alegando que tinha adotado legalmente a Catarina. O pedido foi rejeitado, mas ela tentou em 3 companhias diferentes. Guilherme não conseguia falar. Brennan suavizou a voz. Guilherme, a tua esposa, não apenas ressentia a Catarina. Ela via-a como um obstáculo. E depois como uma oportunidade. Oportunidade para quê? Para lucrar. Brennan deslizou um documento impresso pela mesa. Este é o registro financeiro da Bruna nos últimos 3 anos. Tem estado a sangrar dinheiro. Guilherme examinou a página. Dívidas de cartão de crédito, investimentos falhados, um empréstimo privado contraído em seu nome. Não compreendo. Bruna tem a própria carreira. Tinha carreira. Foi despedida do escritório há 8 meses por desfalque. Guilherme levantou a cabeça. O quê? Foi mantido em segredo. A empresa não apresentou queixa. Ela aceitou pagar restituição e sair discretamente, mas desde então tem vivido numa crise financeira. Nunca me disse nada. Estava a esconder e estava desesperada. Brennan inclinou-se para a frente. A tua esposa casou contigo por segurança, Guilherme. Mas quando percebeu que a maior parte do teu planeamento patrimonial estava a girar em torno da Catarina, que ela era a tua herdeira principal, viu o que se avizinhava. Guilherme sentiu-se mal. Então decidiu livrar-se dela. Brennan assentiu.
Se a Catarina morresse, Bruna seria tua próxima parente. E no caso do teu luto, da tua vulnerabilidade, teria acesso a tudo. Guilherme levantou-se abruptamente a andar pela pequena sala. Preciso vê-la. Quem, Bruna? Não Catarina. Preciso voltar para ela. Guilherme espera. Ela tem carregado tudo isto sozinha. E precisa de saber que agora eu sei, que eu vejo. Brennan levantou-se. Há mais. Guilherme parou. O que? Brennan hesitou. Entrevistamos alguns professores da Catarina e o conselheiro escolar. A Catarina tem ido ao conselheiro voluntariamente durante o último ano. O coração de Guilherme afundou-se. Porque ninguém me disse, ela pediu-lhes para não contar. Disse que isso só pioraria as coisas em casa. O que lhes disse, Brennan retirou outro ficheiro. O conselheiro manteve notas. Suspeitava de abuso, mas a Catarina não confirmava. Dizia apenas que estava estressada ou com dificuldades em dormir. Brennan leu as notas. Seção 11. Catarina mostrou ansiedade visível quando perguntada sobre a madrasta. Desviava as questões sinais de hipervigilância. Seção 16. Catarina desenhou durante a terapia artística. Rotulou como a minha família. Desenhou-se a si e ao pai ninguém mais. Seção 23. Catarina revelou que tenta ser invisível em casa. Quando perguntada por quê, disse: é mais fácil assim. Guilherme recostou-se na cadeira, a cabeça entre as mãos. Ela estava a gritar por ajuda, e ninguém a ouviu. Estava a proteger-te, Guilherme. As crianças fazem isso. Acham que se forem boas, silenciosas, pequenas, a dor vai parar. Guilherme ergueu o olhar, lágrimas a correr pelo rosto. Sou o pai dela. Eu devia protegê-la. Agora estás a protegê-la. Guilherme voltou para o hotel ao fim do dia. Ao abrir a porta da suíte, Catarina estava enrolada no sofá a ler um livro. Levantou o olhar e o rosto iluminou-se. Papai. Mas quando viu a expressão dele, o sorriso desapareceu. O que se passa? Guilherme sentou-se ao lado dela. Filha, preciso falar contigo sobre algo. Ela pousou o livro, o corpo já a tensionar-se. A polícia encontrou algumas coisas no computador da Bruna, coisas que mostram. Ela planeava magoar-te há muito tempo. Os olhos de Catarina baixaram. Eu sei. Guilherme piscou os olhos. Sabes, ouvia uma vez ao telefone. Falava com alguém sobre dinheiro e disse que ficaria melhor se eu não estivesse por perto. O ar faltou-lhe. Quando foi isso? Há alguns meses. Eu devia estar a dormir, mas levantei-me para beber água e ouvia no teu escritório. Por que não me disseste? O lábio de Catarina tremeu, porque achei que talvez ela tivesse razão. Talvez ficasse melhor sem ti, Guilherme. Custa muito dinheiro, não custa? A escola, os médicos, as minhas roupas. Para Guilherme, puxou-a para os braços. Não és um fardo, não és uma despesa. És minha filha, e não há nada neste mundo mais valioso do que tu. Ela soluçou contra o peito dele. Fez-me sentir que não pertencia, que estava a estragar a tua vida. Tu és a minha vida. Guilherme apertou-a mais forte. Precisas de perceber algo. O que ela fez, o que ela disse, nada disso era sobre ti. Era sobre ela. A ganância dela, a crueldade dela. Tu não fizeste nada de errado. Então por que dói tanto? A voz de Guilherme quebrou-se. Porque o amor não deveria vir com condições, e ela fez-te acreditar que sim. Ficaram assim durante muito tempo abraçados na calma e segurança do quarto de hotel. Finalmente, Catarina afastou-se, limpando os olhos. Papai. Sim, filha. Se tiver de falar com o juiz, vais estar comigo em cada passo. E se eu tiver medo, vais olhar para mim e lembrar-me que não estou sozinha. Não mais. Ela acenou. Pela primeira vez em dias, Guilherme viu algo frágil, mas real, a brilhar nos olhos dela. Esperança. Naquela noite, a inspetora Brennan ligou novamente. Temos algo mais. O que agora? Uma testemunha. Uma das vossas empregadas, Maria. Ela apresentou-se esta tarde.
Maria trabalha conosco há 2 anos. Disse que tinha medo da Bruna. Que Bruna a ameaçara com deportação se algum dia dissesse alguma coisa. Guilherme sentiu o estômago apertar. Dissesse alguma coisa sobre o quê? Sobre as coisas que ela viu. Brennan pausou. Guilherme. Maria testemunhou Bruna a trancar a Catarina no quarto por horas, a negar-lhe refeições, a destruir os seus desenhos. Ela até viu Bruna dar um tapa na cara da Catarina uma vez. Guilherme fechou os olhos. Em várias ocasiões ao longo do último ano, Maria manteve um diário. Datas, horários, descrições. Ela dizia que não sabia o que fazer. Bruna controlava tudo na casa e Maria tinha medo pela sua própria família. Ela está disposta a testemunhar. Sim, agora que Bruna foi detida, sente-se segura o suficiente para se apresentar. Guilherme exalou trêmulo. Isto é suficiente, não é? Para a condenar. É forte. Combinado com o histórico de pesquisas, o motivo financeiro e o testemunho da Catarina, sim, temos um caso. Quando é a audiência de acusação amanhã de manhã? Vais querer estar presente. Naquela noite, Guilherme deitou-se acordado no escuro. No quarto ao lado, Catarina finalmente dormia tranquila. Ele pensou em todos os momentos que perdera nos sobressaltos no silêncio, nos sorrisos forçados, na forma como Catarina às vezes parava antes de entrar numa divisão, como se estivesse a preparar. A forma como pedia desculpa por coisas que não precisavam de desculpa, como se tornava pequena e invisível. Pensou no rosto de Bruna naquele dia no hospital, não a máscara pública, mas a fria e odiosa verdade por baixo. E percebeu algo que lhe apertou o peito. Eu amei um fantasma. A mulher que pensava ter casado nunca existiu. Era uma atuação, uma ilusão calculada para se aproximar da sua vida, da sua riqueza, do seu mundo. E Catarina, bela, gentil, inocente. Catarina tinha sido quem pagou o preço, mas não mais. Guilherme levantou-se e dirigiu-se silenciosamente ao quarto de Catarina. Abriu a porta apenas uma fresta. Ela estava deitada de lado. Brownie, encostado ao queixo, o rosto suave e tranquilo no sono. Ele sussurrou na escuridão. Vou passar o resto da minha vida a corrigir isto. Prometo. Na manhã seguinte, Guilherme e Catarina sentaram-se na parte de trás de um tribunal, enquanto Bruna era trazida. Parecia de algum modo menor diminuída. As roupas de marca tinham desaparecido, substituídas por um uniforme padrão da prisão. O cabelo normalmente perfeito preso num simples rabo de cavalo. Mas os olhos, quando encontraram Guilherme do outro lado da sala, continuavam cheios daquela raiva fria e calculista. Catarina agarrou a mão de Guilherme. Não quero olhar para ela. Então não olhes para mim, disse, e Guilherme manteve o olhar firme e inabalável, enquanto o juiz lia as acusações: tentativa de homicídio, negligência infantil, agressão. Bruna declarou-se inocente. O advogado pediu fiança, mas o promotor apresentou as provas: histórico de pesquisas, e-mails, testemunhos. O juiz negou fiança. Bruna permaneceria detida até ao julgamento. Ao ser conduzida para fora, virou-se uma última vez. Os olhos fixaram Catarina e ela murmurou 2 palavras: pagarás. Catarina desviou o olhar, mas Guilherme não. Ele a encarou até desaparecer. Quando as portas se fecharam atrás dela, exalou. Acabou. Catarina olhou para ele. Acabou? Guilherme beijou o topo da sua cabeça. A parte difícil agora é curar-nos. 2 semanas após a audiência, Guilherme e Catarina mudaram-se para uma nova casa, não o penthouse. Esse lugar continha demasiados fantasmas. Guilherme comprou uma moradia em banda numa rua tranquila do outro lado da cidade, com árvores, um parque a 2 ruas, um quintal com espaço para jardim. Era menor, mais simples, mas era deles. No dia da mudança, Catarina ficou na porta do seu novo quarto, janelas viradas para o jardim. Paredes pintadas de lilás suave a seu pedido, estantes prontas para serem preenchidas. É mesmo minha. Guilherme ficou ao lado dela.
cada centímetro. Ela entrou devagar, como se tivesse medo que o quarto desaparecesse se movesse rápido demais. Colocou Brownie cuidadosamente na cama. Depois voltou-se para Guilherme, olhos brilhantes. Podemos pintar algo na parede, tipo uma árvore ou algo assim? Guilherme sorriu. Podemos pintar o que tu quiseres. Mesmo. Catarina mordeu o lábio a pensar. Podemos pintar juntos? Guilherme engoliu em seco. Adoraria. Naquela tarde foram à loja de ferragens. Catarina empurrava o carrinho, mãos pequenas, agarradas à barra, olhos bem abertos, enquanto observava as filas de amostras de tinta. Escolhe as cores que quiseres, disse Guilherme. Ela escolheu 5 lilás branco, verde suave, amarelo pálido e dourado. O que vamos pintar? Uma árvore, mas não uma árvore qualquer. Uma árvore mágica com estrelas nos ramos. Guilherme sorriu. Uma árvore mágica com estrelas. Gosto. No caixa, a empregada sorriu para eles. Vocês dois a fazer um projeto juntos? Estamos a pintar o meu quarto, disse Guilherme, a mão repousando suavemente no ombro de Catarina. Isso é maravilhoso. Tens muita sorte em ter um pai assim, querida. Catarina olhou para Guilherme e, pela primeira vez em semanas, sorriu um sorriso verdadeiro, despreocupado. Eu sei. Passaram a noite inteira a pintar. Guilherme espalhou plásticos pelo chão. Catarina vestia uma das suas t-shirts antigas, mangas arregaçadas, tinta já espalhada na bochecha. Ela estava numa escada traçando cuidadosamente o tronco da árvore em verde suave. Guilherme trabalhava ao lado, preenchendo os ramos. Um pouco mais à esquerda, Catarina orientou. Assim, perfeito. Trabalharam em silêncio confortável. O único som era o suave toque das cerdas e o zumbido distante da cidade lá fora. Depois de um tempo, Catarina falou. Pai. Sim, querida. Achas que algum dia vou deixar de ter medo? Guilherme pousou o pincel. Medo de quê? De que volte a acontecer? De alguém que finja amar-me e depois mude. Guilherme desceu da escada e ajoelhou-se ao lado dela. Vem cá. Ela desceu e ele a puxou para o colo. Catarina, ouve-me. O que a Bruna te fez, isso não era amor. O amor verdadeiro não magoa, não manipula, não faz sentir pequena. Então o que faz? Faz sentir-te segura, vista valiosa exatamente como és. Catarina apoiou a cabeça no peito dele. É assim que te sentes em relação a mim todos os dias. Ela ficou em silêncio por um momento. Estou a começar a acreditar em ti. Guilherme beijou o topo da cabeça dela. Bom, porque nunca vou deixar de dizer isso. Naquela noite, Catarina teve o seu primeiro pesadelo na nova casa. Guilherme acordou com o som do seu choro. Estava no quarto em segundos. Ela estava sentada na cama, abraçando Brownie, rosto coberto de lágrimas. Ei, estou aqui. Guilherme sentou-se na beira da cama, puxando-a para perto. Estás no meu quarto, disse ela. Não merecia isso. Foi só um sonho. Bebé, ela não está aqui, não pode chegar até ti. E se ela chegar e se ela... Não vai. Prometo-te que não vai. A respiração de Catarina ainda estava trêmula. Guilherme pensou por um momento. Queres que eu fique contigo esta noite? Ela acenou, apertando Brownie com mais força. Ok, põe-te aqui ao lado. Guilherme deitou-se ao lado dela e Catarina enroscou-se na sua lateral cabeça no peito dele. Ele passou o braço à volta dela, segurando-a com cuidado. Estás segura, Catarina. Estou contigo. A respiração dela acalmou-se lentamente e pouco antes de adormecer sussurrou. Amo-te, pai. Os olhos de Guilherme encheram-se de lágrimas. Também te amo, bebé. Na manhã seguinte, Guilherme fez panquecas. Catarina sentou-se no balcão da cozinha, pernas a balançar, a observá-lo virar-as na frigideira. És mesmo mal nisto, disse rindo quando uma caiu metade na frigideira. Ei, estou a tentar. São tortas. Panquecas tortas sabem melhor. Isso não é verdade. É sim. É um facto científico. Catarina riu.
Um som genuíno, brilhante e lindo que encheu toda a cozinha. Guilherme parou a espátula na mão apenas para ouvir. O que nada? Só... Adoro ouvir-te rir. Ela sorriu mais suavemente. Esqueci-me como era. Guilherme pousou a espátula e foi ter com ela. Então vamos garantir que te lembras. Nos dias seguintes, estabeleceram uma nova rotina. Guilherme reduziu horas de trabalho, delegando mais à sua equipa executiva. Todas as manhãs levava Catarina ao parque. Sentavam-se nos baloiços a falar de tudo e de nada. Qual a tua cor favorita, azul? E a tua, roxo? Não espera. Amarelo. Na verdade, não sei. Podes gostar de todas, mesmo. Uma tarde fizeram bolachas juntos. Catarina insistiu em pôr mais pepitas de chocolate. A receita diz uma chávena, mas mais é melhor. Não posso discutir com essa lógica. Comeram metade da massa antes mesmo de ir ao forno. Catarina tinha farinha no cabelo, Guilherme chocolate na camisa, e riram até lhes doer a barriga. Nesse fim de semana, Guilherme levou Catarina ao Museu de Arte. Ela nunca tinha ido antes. Passeou pelas galerias em admiração, parando diante de uma pintura de um jardim cheio de flores. É tão bonito, sussurrou. Queres tentar pintar algo assim? Não sou boa a pintar. Quem disse? Bruna disse. Os meus desenhos eram desarrumados. Guilherme ajoelhou-se ao lado dela. Bruna estava errada em muitas coisas e definitivamente errada nisso. Ele pegou na mão dela. Vamos à loja do museu. Vou comprar-te um conjunto de pintura a sério. Mesmo. Naquela noite, Catarina sentou-se à mesa da cozinha, os novos materiais de pintura espalhados à frente. Guilherme sentou-se à frente dela, fingindo trabalhar no computador portátil, mas na verdade apenas a observava. Ela pintava lentamente e cuidadosamente uma árvore com estrelas nos ramos igual à que estava na parede do seu quarto. Quando terminou, segurou a pintura. O que achas? Acho perfeita. Só estás a dizer isso. Digo porque é verdade. Ela olhou para a pintura, depois para ele. Podemos pendurá-la? Claro que sim. Guilherme encontrou uma moldura e juntos penduraram-na no corredor, exatamente onde ambos a veriam todos os dias. Catarina recuou, admirando-a. Parece real. É porque é real. Fizeste-a e é linda. Ela virou-se para ele, os olhos brilhantes. Obrigada por acreditares em mim. Guilherme abraçou-a. Sempre. Se alguém alguma vez te ajudou a voltar a acreditar em ti, depois de seres derrubado, partilha o nome dessa pessoa nos comentários. Às vezes a cura acontece quando alguém se recusa a desistir de nós. 2 semanas depois, a terapeuta de Catarina ligou com uma atualização. Ela está a fazer progressos incríveis, Sr. Morgan. Está a abrir-se mais, a sorrir mais. Ontem até falou sobre o futuro. Isso é um grande passo. É maravilhoso. Ela atribui isso a si. Diz que se sente segura agora. O peito de Guilherme encheu-se de orgulho. Ela é a forte. Vocês ambos são. Naquela noite, Guilherme e Catarina plantaram flores no jardim. Girassóis, margaridas, tulipas. Catarina abriu pequenos buracos na terra, colocando cuidadosamente cada bulbo. Achas que vão crescer? Eu sei que vão. Como? Porque vamos cuidar delas, tal como eu cuido de ti. Ela sorriu, limpando a terra das calças. E eu cuido de ti também. Sim, cuidas. Trabalharam lado a lado até o sol começar a pôr-se, pintando o céu de tons de rosa e dourado. Catarina recostou-se, observando o trabalho. Acho que este é o meu lugar favorito. O jardim. Não aqui contigo. Guilherme sentiu a garganta apertar. Também é o meu bebê. Naquela noite, ao deitar, Catarina, ela olhou para ele. Pai. Sim, já não tenho medo. Guilherme sorriu, afastando um caracol de cabelo da sua testa. Estou tão orgulhoso de ti. Estou orgulhoso de nós. Eu também. Beijou-lhe a testa e levantou-se para sair.
Pai. Sim, bebê. Podes deixar a porta aberta, claro. E podes cantar a canção A que cantavas quando cheguei a casa pela primeira vez. O coração de Guilherme derreteu-se. Ele sentou-se novamente na beira da cama e começou a cantar suavemente uma velha canção de embalar que a sua mãe lhe cantara. Catarina fechou os olhos com um sorriso pacífico. E justamente quando Guilherme terminou a última linha, o telemóvel vibrou. Ele olhou para o ecrã. Número desconhecido. Ignorou. Mas voltou a vibrar. Mensagem. Achaste que ganhaste, mas isto não acabou. Ela nunca será tua. O sangue de Guilherme gelou. Ele saiu para o corredor, coração a bater forte. Outra mensagem chegou. Ela não pertence ao teu mundo. E em breve todos vão ver isso. Guilherme ligou imediatamente para a detetive Brennan. Temos um problema. Detetive Brennan chegou à moradia dentro de 1 hora. Guilherme encontrou-a à porta telemóvel na mão, rosto pálido. Quantas mensagens 7. Todas de números diferentes. Todas a dizer a mesma coisa. Ela não pertence a mim. Que a roubei. Que a vou perder. Brennan pegou no telemóvel a percorrer as mensagens. Vamos rastrear isto. Mas Guilherme, tens de te preparar. Isto pode ser qualquer pessoa. Família da Brenda. Amigos dela, alguém que ela pagou ou a própria Brenda. Está detida. Não tem acesso a um telemóvel. Então, alguém está a fazer isto por ela? Brennan apertou a mandíbula. Vamos descobrir quem. Entretanto, vou colocar um agente fora de tua casa. E precisas de manter a Catarina por perto. Guilherme acenou, mas as mãos tremiam. Ela estava apenas a começar a sentir-se segura. Eu sei. Desculpa. Guilherme não contou a Catarina sobre as mensagens. Ainda não. Não queria assustá-la. Mas na manhã seguinte, ao levá-la à escola, não conseguiu afastar a sensação de que estavam a ser observados. Observou a rua, pais a deixar filhos. Um corredor a passar, a correr um carro parado na esquina. Nada parecia fora do normal. Mas o medo subia pela espinha. Pai, estás bem, Catarina? Olhou para ele, testa franzida. Sim, bebê. Estou bem. Pareces preocupado. Guilherme forçou um sorriso, pensando apenas no trabalho. Ela não parecia convencida, mas não insistiu. Na entrada da escola, abraçou-o fortemente. Vejo-te depois da escola. Estarei aqui. Prometo. Ela assentiu e desapareceu pelas portas. Guilherme ficou parado por um longo momento, observando até que ela desapareceu de vista. Então, o seu telemóvel vibrou. Outra mensagem. Ela estava feliz hoje. Aproveita enquanto dura. O coração de Guilherme parou. Virou-se rapidamente, vasculhando a rua novamente. Alguém acabara de vê-los. Alguém estava a observar. Guilherme ligou imediatamente para Brennan. Eles estão aqui. Quem quer que esteja a enviar isto está a observar-nos. Acabaram de descrever a Catarina. Onde estás? À porta da escola dela. Entra já. Vou enviar equipas. Guilherme correu de volta para dentro da escola, o pulso a arrebentar. Encontrou a diretora. Preciso de ver a minha filha agora. Sr. Morgan, as aulas começaram agora. Alguém está a ameaçá-la. Preciso de a ver imediatamente. O rosto da diretora empalideceu. Siga-me. Catarina foi retirada da sala de aula confusa e assustada. Pai, o que se passa? Guilherme ajoelhou-se, segurando-lhe os ombros suavemente. Está tudo bem, mas precisamos de ir para casa. Por que fiz alguma coisa? Não, bebê, não fizeste nada. Só preciso de te ter comigo agora. Os olhos dela encheram-se de medo. É ela, é a Bruna. Ela continua presa, mas alguém está a incomodar-nos e preciso de te manter segura. O rosto de Catarina desfez-se. Eu pensei que tinha acabado. Guilherme puxou-a para os braços. Vai acabar, prometo. Mas agora preciso que confies em mim. Eu confio. Voltaram para casa escoltados pela polícia. 2 carros patrulha seguiram-nos. Um agente ficou colocado à porta da moradia. Lá dentro, Guilherme trancou todas as portas, verificou todas as janelas.
Catarina sentou-se no sofá, agarrando Brownie olhos muito abertos. Pai, estás a assustar-me. Desculpa. Não quero assustar-te. Só preciso de garantir que estás segura. Quem está a fazer isto ainda não sei, mas a polícia vai descobrir. E se não descobrirem, Guilherme segurou-lhe as mãos. Vão. E até lá não me vou afastar de ti. Nessa tarde, Brennan ligou com novidades. Rastreamos um dos números. Está registrado num telemóvel descartável, mas localizamos a zona. Onde há 3 quarteirões da escola da Catarina. Guilherme sentiu uma onda de náusea. Eles estavam mesmo ali. Estamos a recolher as filmagens agora. Vamos encontrá-los. Mas 2 horas depois, Brennan voltou a ligar. A voz tensa. Guilherme, temos um problema. O que encontraram o telemóvel num caixote do lixo apagado. Quem está para fazer isto sabe o que faz. Então não temos nada. Temos as mensagens, temos o cronograma, mas não temos suspeito. Guilherme afundou-se numa cadeira. O que é que eu faço? Mantém-na perto. Mantém-te vigilante. Estamos a trabalhar em todas as frentes. Nessa noite, Catarina não conseguiu dormir. Entrou no quarto de Guilherme à meia-noite, lágrimas a correrem. Não consigo parar de pensar nisso. Guilherme levantou as mantas. Vem cá. Ela deitou-se ao lado dele e ele envolveu-a nos braços. E se me tirarem de ti, isso não vai acontecer. Mas e se tentarem, então? Luto com tudo o que tenho. Ela ficou em silêncio por um momento. Não quero ter mais medo. Eu sei, meu amor. Mas tenho. Guilherme apertou-a mais forte. Eu também. Ela ergueu o olhar surpresa. Tu tens sim, porque te amo tanto que a ideia de algo te acontecer assusta-me. Mas é sempre tão corajoso. Ser corajoso não significa não ter medo. Significa fazer o que é preciso mesmo com medo. Catarina recostou-se no peito dele. Então vamos ser corajosos juntos. Combinado? Na manhã seguinte, Guilherme acordou com o telemóvel a tocar. Brennan. Temos um avanço. A Bruna fez uma chamada da prisão ontem. Guilherme sentou-se. Para quem? Para a irmã dela. A Vitória. O estômago de Guilherme afundou. Vitória fria, calculista, ferozmente protetora da irmã. Sobre o que falaram, a chamada foi monitorizada, mas falavam em código. A Bruna disse algo sobre corrigir o erro e acertar as contas. Achas que a Vitória está a enviar as mensagens? Estamos a trazê-la para interrogatório. Quando agora? 3 horas depois, Brennan ligou novamente. Vitória pediu advogado. Negou tudo. Mas Guilherme, encontramos algo no carro dela. O que? Fotografias da Catarina. Na escola, no parque, à porta da tua casa. As pernas de Guilherme quase cederam. Ela andou a persegui-la. Sim. E encontramos um diário. No diário, Vitória escrevia como Catarina destruiu a vida da Bruna e que a justiça precisava de ser feita. Guilherme não conseguia respirar. Ela está detida, sim. Foi presa há 1 hora. Perseguição, assédio e conspiração. Guilherme respirou fundo, trêmulo. Então acabou. Brennan hesitou. Guilherme, há mais. O quê? No diário, Vitória escreveu sobre um plano. Disse que ia provar que a Catarina não pertence aí. O que isso quer dizer? Ainda estamos a tentar perceber. Mas Guilherme, ela contactou a Segurança Social, CPCJ. O sangue de Guilherme gelou. O que ela apresentou uma denúncia falsa a dizer que és um pai incapaz, que a Catarina não está segura contigo. Isso é absurdo. Eu sei, mas a CPCJ é obrigada a investigar todas as denúncias. Quando vem amanhã? Guilherme sentiu o mundo inclinar-se. Eles vão levá-la. Não se colaborarem. Se mostrares a verdade. E se não acreditarem em mim. O silêncio de Brennan disse tudo. Guilherme desligou e deixou-se cair no chão. A cabeça de Guilherme estava entre as mãos. Tudo o que tinham construído. A segurança, a confiança, a cura. Estava tudo a desmoronar. Catarina apareceu na porta. Pai.
Ele olhou para cima e ela viu as lágrimas no rosto dele. O rosto dela ficou pálido. O que se passou? Guilherme tentou falar, mas as palavras não saíam. Catarina atravessou a sala e ajoelhou-se à frente dele. Pai, fala comigo. Alguém chamou as pessoas que decidem se as crianças estão seguras. E vem cá amanhã. Os olhos de Catarina abriram-se em choque. Vão levar-me embora, não. Mas e se o fizerem? Guilherme agarrou-lhe as mãos. Não os vou deixar. Não podes impedi-los se quiserem. Vou encontrar uma forma. Lágrimas deslizaram pelas faces dela. Não quero ir embora. Não vais. Tu não sabes disso, Catarina. Não posso voltar. Não posso. A voz dela quebrou em soluços e Guilherme puxou-a para os braços. Não vais a lado nenhum. Ouviste? Eu sou o teu pai e vou lutar por ti até não me sobrar nada. Mas mesmo enquanto dizia estas palavras, o medo corroía-o. E se não for suficiente? Naquela noite, Catarina recusou-se a dormir. Sentou-se na cama de Guilherme, joelhos puxados ao peito a olhar para a parede. E se não acreditarem em ti, acreditarão. Mas e se acharem que seria melhor eu estar noutro sítio? Não há outro sítio melhor. Pertences aqui comigo. Ela olhou para ele, olhos vermelhos e inchados. Prometes? Guilherme segurou-lhe o rosto nas mãos. Prometo. Por tudo o que sou, és a minha filha e ninguém te vai tirar de mim. Ela assentiu, mas o medo não deixou os olhos dela. E enquanto Guilherme permanecia acordado naquela noite, a ouvir a respiração calma, mas irregular da Catarina, ao lado dele, sentiu algo que não sentia desde o dia no hospital. Impotência. Tinha dinheiro, poder, recursos, mas nada disso importava se o sistema decidisse que ele não era suficiente. E a ideia de a perder, de a ver ser levada assustada e a chorar acreditando que ele a tinha falhado, era insuportável. Guilherme fechou os olhos e sussurrou na escuridão. Por favor, não os deixes levá-la de mim. Lá fora, o vento sacudia as janelas. E em algum lugar da noite, a luta pelo futuro de Catarina estava apenas a começar. A investigadora da CPCJ chegou às 9h00 em ponto. Chamava-se Doutora Diane Holley, tinha cerca de 50 e poucos anos, fato cinzento, olhos bondosos que já tinham visto demais. Trazia uma pasta de couro e uma autoridade silenciosa que encheu a sala assim que entrou. Guilherme encontrou-a à porta, a mão a tremer ligeiramente enquanto se cumprimentavam. Sr. Morgan, obrigada por nos receber com tão pouca antecedência. Claro, e esta deve ser a Catarina. Catarina estava atrás de Guilherme segurando Brownie com as duas mãos, olhos fixos no chão. Olá, querida, disse a doutora Holley suavemente. Sou a Diane. Estou aqui para garantir que estás feliz e segura. Está tudo bem, Catarina. Assentiu, mas não falou. Guilherme colocou-lhe uma mão reconfortante no ombro. Estamos prontos para responder a qualquer pergunta que tenha. A doutora Holley sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Bom, vamos sentar-nos. Reuniram-se na sala de estar. A doutora Holley abriu a pasta e retirou um bloco de notas legal. Sr. Morgan, quero começar por dizer que este não é um processo adversarial. A minha única preocupação é o bem-estar da Catarina. Entendo. Revisei o relatório apresentado contra si. As alegações são sérias. A mandíbula de Guilherme apertou. Também são falsas? Quem apresentou esse relatório está a mentir. Vamos chegar a isso, mas primeiro preciso de ouvir-vos a ambos. Virou-se para Catarina. Querida, consegues contar-me um pouco sobre a tua casa? Sentes-te segura aqui? Os dedos de Catarina apertaram Brownie. Ela olhou para Guilherme, que lhe deu um pequeno aceno encorajador. Sim, sussurrou. Sinto-me segura. Isso é bom. E o teu pai, ele cuida de ti, sim. Ele alguma vez grita contigo ou magoa-te? Não, nunca. E quando ele fica aborrecido? Como se comporta? A voz de Catarina era pequena, mas firme. Ele fala comigo. Pergunta se estou bem. Ele ouve. A doutora Holley anotou.
E antes de viveres aqui, quando estavas na tua antiga casa com o teu pai e a mulher dele, sentias-te segura, então? O rosto de Catarina empalideceu. Guilherme inclinou-se para a frente. Doutora, Olai, a minha filha passou por traumas significativos relacionados com a minha ex-esposa. Atualmente está em terapia. Entendo o Sr. Morgan, mas preciso de ouvir a Catarina. Ela voltou-se para a menina. Catarina, sei que isto é difícil, mas preciso que sejas honesta comigo. A tua madrasta alguma vez te magoou? Lágrimas encheram os olhos de Catarina. Ela olhou para Guilherme, depois de volta para a doutora Olai. Sim? Consegues dizer-me como? A voz de Catarina quebrou. Ela agarrou-me, sacudiu-me. Disse-me que eu não pertencia. Trancou-me no meu quarto e às vezes não me deixava comer. A caneta da doutora Olai pausou. E contaste ao teu pai sobre isto. Tentei, mas estava com medo. Medo de quê? Medo de que ele acreditasse nela em vez de mim, que me enviasse embora. A expressão da doutora Olai suavizou-se. Mas ele não te enviou embora, pois não? Catarina abanou a cabeça. Não, ele salvou-me. O peito de Guilherme apertou-se. E agora perguntou a doutora Olai suavemente. Queres ficar aqui com o teu pai? A voz de Catarina era firme, apesar das lágrimas. Sim, ele é o meu pai. Esta é a minha casa, e ninguém deve afastar-me dele. Doutora Olai voltou-se para Guilherme. Sr. Morgan, preciso de perguntar. Está ciente das acusações feitas no relatório apresentado contra si? Disseram-me que alguém alegou que sou inapto, mas não sei os detalhes. Doutora Olai folheou uma página. O relatório afirma que é emocionalmente instável, que explora financeiramente a Catarina e que a adotou para fins de publicidade. Guilherme sentiu a raiva subir-lhe à cara. Isso é absurdo. Catarina é minha filha. Adotei-a porque a amo. Tudo o que fiz foi por ela. O relatório também afirma que Catarina tem estado isolada, afastada das atividades sociais e mostra sinais de negligência. Isso é mentira. É verdade, Guilherme piscou. O que, senhor? Morgan, de acordo com os registros escolares. Catarina faltou 15 dias no semestre passado. Foi retirada do programa de arte pós-aula e os professores notaram que parecia ansiosa e distraída. O coração de Guilherme afundou-se. Isso foi por causa da Brenda. A minha ex-esposa estava a abusar emocionalmente dela. Catarina estava aterrorizada. Mas você não denunciou. Não conhecia toda a tais tensão até ela quase morrer. As palavras caíram como um tapa. Guilherme encarou a doutora. Olai peito a arfar. Falhei em ver o que estava a acontecer. Admito isso. Mas vejo agora. E fiz tudo o que estava ao meu alcance para a proteger desde então. Doutora Olai estudou-o por um longo momento. Sr. Morgan, amar uma criança nem sempre é suficiente. É preciso estar presente, atento, vigilante. Eu sei, e agora estou. Está mesmo. Ou está a sobrecompensar por culpa. Guilherme sentiu as palavras cortarem fundo porque parte dele temia que ela tivesse razão. Doutora, Olai fechou a pasta. Vou precisar de algum tempo para rever tudo. Registros médicos, notas de terapia, relatórios policiais. Também falarei com a escola e com a terapeuta da Catarina. Quanto tempo levará? Alguns dias, talvez uma semana. Entretanto, Catarina ficará consigo. Mas se encontrar qualquer motivo para acreditar que ela está em perigo emocional físico, ou outro, eu irei retirá-la imediatamente. O sangue de Guilherme gelou. Ela não está em perigo. É isso que estou aqui para determinar. Doutora Olai levantou-se. Obrigada a ambos pelo vosso tempo. Ela olhou para Catarina. Querida, se alguma vez precisares de falar comigo sobre qualquer coisa, aqui está o meu cartão. Podes ligar-me a qualquer momento, está bem? Catarina pegou no cartão com mãos trêmulas. Está bem. Doutora Olai olhou longamente para Guilherme. Estarei em contato. E então saiu. No momento em que a porta se fechou, Catarina explodiu em lágrimas. Não acreditava em nós.
Guilherme puxou-a para os braços. Ela só está a fazer o trabalho dela, querida. Ela pensa que és uma má filha. Não pensa. Pensa, disse. Amar-me não é suficiente. Guilherme apertou-a ainda mais. Catarina, escuta-me. Não me interessa o que ela pensa. Eu sei a verdade. Tu sabes a verdade e isso é o que importa. Mas e se eles me levarem na mesma? Guilherme afastou-se um pouco, olhando-a nos olhos. Então vou lutar. Irei a tribunal. Apresentar-me-ei perante o juiz e direi que és minha filha. E farei tudo para te trazer para casa. Prometes, juro. Naquela noite, Guilherme não conseguiu comer nem dormir. Sentou-se na sala escura a olhar para a árvore mágica que Catarina tinha pintado, agora pendurada na parede. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem do seu advogado. Jonathan ouviu sobre a visita da CPCJ. Precisamos preparar-nos para o pior. Se recomendarem a retirada, vamos ao tribunal imediatamente. Vou começar a tratar da papelada. Guilherme fixou a palavra retirada. O pensamento de Catarina ser levada, colocada numa casa temporária rodeada de estranhos, a pensar que ele a tinha abandonado, era insuportável. Levantou-se e foi até ao quarto de Catarina. Ela estava a dormir. Brownie, encolhido sob o queixo, o rosto tranquilo pela primeira vez em todo o dia. Guilherme ajoelhou-se ao lado da cama e sussurrou. Não vou perder-te. Não me importa o que tenha de fazer. Tu és minha e eu sou teu. E nada vai mudar isso. 2 dias depois, Dra. Rolai telefonou a Guilherme. Concluí a minha revisão. O coração de Guilherme batia descompassado. E falei com a terapeuta da Catarina. Ela confirmou que Catarina fez progressos significativos desde que passou a viver consigo. Sente-se segura, amada e apoiada. Guilherme exalou com dificuldade. Isso é bom. Também revi os relatórios policiais sobre a sua ex-esposa. A evidência é esmagadora. Então acredita em nós, sim. Acredito que está a fazer o melhor. Mas Sr. Morgan precisa de entender uma coisa. O que Catarina passou por traumas inimagináveis. E o trauma não desaparece só porque a ameaça acabou. Ela vai precisar de terapia consistente, estabilidade e paciência. Eu sei. E ela vai precisar que tu te perdoes. O fôlego de Guilherme parou-lhe na garganta. O que estás a carregar culpa, Sr. Morgan? Eu consigo ver isso. E ela também. Enquanto te estiveres a punir, ela vai acreditar que é a razão de tudo. Guilherme sentiu as lágrimas a queimar-lhe os olhos. Eu devia ter visto antes, talvez, mas agora vês. E estás presente. Isso é o que importa. Houve uma pausa. Sr. Morgan, estou a encerrar o processo. Catarina fica consigo. Guilherme quase colapsou de alívio. Obrigada. Não me agradeça. Agradeça àquela corajosa menina aí dentro. Ela lutou por ti tão arduamente como tu lutaste por ela. Guilherme desligou e foi até a cozinha onde Catarina estava a pintar. Quem era Guilherme ajoelhou-se diante dela. Era a Dra. Rolai. O rosto de Catarina empalideceu. Guilherme sorriu, lágrimas a escorrer-lhe pela face. Ficas. Vais ficar comigo para sempre. Catarina deixou cair o lápis e abraçou-o pelo pescoço, soluçando. Tive tanto medo. Eu sei, querida. Eu também. Mas conseguimos. Conseguimos. Ela afastou-se olhando-o com os olhos vermelhos e inchados. Pai, sim, amo-te. Guilherme beijou-lhe a testa. Eu também te amo. Mais do que tudo neste mundo. Naquela noite, sentaram-se juntos no quintal a observar as flores que tinham plantado a começar a florescer. Catarina recostou-se ao ombro de Guilherme. Acham que vamos ficar bem? Guilherme envolveu-a com o braço. Eu sei que sim. Como porque temos um ao outro e isso é tudo o que precisamos. Ela sorriu e pela primeira vez em muito tempo, Guilherme sentiu algo que quase tinha esquecido: paz. 6 meses depois, o tribunal estava lotado.
Guilherme sentou-se na primeira fila, a mão repousando protectivamente no ombro de Catarina. Ela vestia um vestido azul claro, o cabelo preso num rabo de cavalo cuidado brownie seguro na mochila. Parecia mais velha, de alguma forma mais forte. Do outro lado do corredor, Brenda estava num fato laranja pálida e abatida, flanqueada por 2 guardas. Não olhou para Guilherme nem para Catarina, apenas fitou o horizonte maxilar apertado, mãos algemadas no colo. O juiz entrou. Todos de pé. Todos se levantaram. O julgamento durara 3 semanas, testemunhos de médicos e enfermeiros da detetive Brennan Maria, a empregada, a terapeuta de Catarina e, finalmente, Catarina própria. Guilherme nunca esqueceria aquele dia. A forma como ela caminhou até ao banco das testemunhas, pequena mas firme, e disse a verdade diante de uma sala cheia de estranhos. A voz tremia, mas nunca quebrava. A forma como olhou para Brenda, não mais com medo, mas com outra coisa, compaixão. Quando a advogada da defesa tentou distorcer as palavras dela, sugerindo que estava confusa ou a mentir, Catarina olhou-lhe diretamente nos olhos e disse: "Eu sei o que me aconteceu e não estou a mentir." O tribunal ficou em silêncio, e Guilherme nunca se sentiu mais orgulhoso. O juiz embaralhou papéis e olhou para Brenda. Senhora Brenda Morgan foi considerada culpada em todas as acusações: tentativa de homicídio, perigo para criança, conspiração e agressão. O advogado de Brenda levantou-se. Vossa Excelência, pedimos clemência. A minha cliente não tem antecedentes criminais. A sua cliente tentou matar uma criança, disse o juiz com voz fria. Uma criança que deveria proteger. O rosto de Brenda desmoronou-se. O juiz continuou. As provas apresentadas neste caso são esmagadoras. A premeditação, a crueldade, a manipulação. Viu esta criança inocente não como um ser humano, mas como um obstáculo à sua ganância. E quando o seu marido escolheu amá-la, tentou apagá-la. O juiz inclinou-se para a frente. Não há lugar na nossa sociedade para alguém que explora os vulneráveis, especialmente uma criança. Senhora Brenda Morgan, condeno-a a 20 anos de prisão estatal, sem possibilidade de liberdade condicional nos primeiros 15 anos. Gaspos ecoaram pelo tribunal. O rosto de Brenda caiu. Os ombros tremeram, mas Guilherme não sentiu satisfação, apenas alívio. Enquanto a conduziam, ela olhou uma última vez para Catarina e murmurou palavras silenciosas. Desculpa. Mas Catarina não reagiu. Apenas virou-se, encostando-se ao lado de Guilherme. Podemos ir para casa agora, Guilherme beijou-lhe o topo da cabeça. Sim, querida. Vamos para casa. Fora do tribunal, o sol brilhava. Repórteres amontoavam-se nos degraus a gritar perguntas, mas Guilherme ignorou-os. Segurou firmemente a mão de Catarina, enquanto caminhavam até ao carro, a equipa de segurança a abrir caminho. Dentro do carro, Catarina exalou ainda trêmula. Está mesmo acabado, Guilherme afivelou-lhe o cinto e olhou-a nos olhos. Está mesmo acabado. Ela acenou, lágrimas a escorrer pelas faces. Pensei que me sentiria mais feliz. E tu, cansada, Guilherme, sorriu suavemente. Tudo bem. Tens sido tão forte durante tanto tempo. Podes estar cansada. Podemos apenas ir para casa e não fazer nada. Claro. Quando chegaram a Brownstone, Catarina ficou maravilhada e boquiaberta. O quintal da frente estava cheio de pessoas. Detetive Brennan Maria, a terapeuta de Catarina, Dr. Langston, a professora dela, senhorita Jacobs, até algumas crianças da escola. E pendurado na varanda estava um enorme cartaz. Bem-vinda à casa, Catarina. Nós amamos-te. As mãos de Catarina foram imediatamente à boca. Pai, o que é isto? Guilherme sorriu. Uma celebração para a menina mais corajosa que eu conheço. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, enquanto abria a porta e saía. Todos aplaudiram. Senhorita Jacobs correu e abraçou-a. Estamos tão orgulhosos de ti, querida. Maria chorava, as mãos unidas. És tão forte, Midger.
tão forte. A detetive Brennan ajoelhou-se. Portaste-te bem, miúda. Muito bem. Catarina estava emocionada a sorrir e a chorar ao mesmo tempo. Virou-se para Guilherme. Planeaste isto, talvez. Ela lançou-se nos braços dele. Obrigada. Mereces isto. A celebração foi pequena, mas cheia de amor, bolo, risos e música. Catarina correu pelo quintal com as crianças da escola a jogar a apanhada, a sua risada soando como sinos. Guilherme ficou na varanda a observá-la, o peito cheio. Dr. Langston aproximou-se segurando um copo de limonada. Ela percorreu um longo caminho. Ela percorreu. Tu também. Guilherme olhou para ela. O que queres dizer? Quando te conheci pela primeira vez, afundavas-te na culpa. Mal te conseguias olhar ao espelho. Guilherme assentiu. Senti que a tinha falhado. Mas não falhaste. Salvaste-a. E mais importante, estiveste presente todos os dias depois. Não fugiste às coisas difíceis. Enfrentaste-as com ela. Dr. Langston sorriu. É assim que o verdadeiro amor se parece. A garganta de Guilherme apertou-se. Eu só quero que ela seja feliz. Olha para ela. Guilherme virou-se. Catarina rodopiava braços abertos, rosto voltado para o céu. Pura alegria irradiando dela. Ela é feliz, disse Dr. Langston, por tua causa. Mais tarde à noite, depois de todos terem ido embora, Guilherme e Catarina sentaram-se nos degraus da varanda dos fundos a observar os vagalumes dançarem no jardim. Pai. Sim, querida. Achas que a mamã, a minha verdadeira mãe, estaria orgulhosa de mim? O coração de Guilherme partiu-se e curou ao mesmo tempo. Acho que ela estaria tão orgulhosa que iria explodir. E acho que está a vigiar-te todos os dias. Achas mesmo? Acredito. Catarina recostou a cabeça no ombro dele. Sinto falta dela às vezes, embora não me lembre realmente dela. Está bem. Tens permissão para sentir falta, mas estou feliz por ter-te. Guilherme envolveu-a com o braço. Também estou feliz por te ter. Sentaram-se em silêncio por um momento, a noite quente, a envolvê-los como um cobertor. Depois, Catarina falou de novo. Pai. Sim. Quando eu crescer, quero ajudar crianças como eu. Crianças que têm medo e não têm ninguém. Guilherme olhou para ela, olhos brilhando. Vai ser incrível nisso. Achas? Acredito porque sabes como é sentir e sabes como ser corajosa. Ela sorriu. Aprendi contigo. Não, querida. Eu aprendi contigo. Um ano depois, Guilherme estava à porta do quarto de Catarina, a observá-la arrumar a mochila para a escola. Ela tinha 10 anos, agora mais alta, confiante. O cabelo preso em 2 tranças, o sorriso fácil. Pronta, pai, quase. Vem cá um segundo. Ela aproximou-se curiosa. Guilherme tirou uma pequena caixa do bolso. Tenho algo para ti. O que é? Abre. Ela levantou a tampa. Dentro estava uma delicada pulseira de prata com 2 palavras gravadas: família para sempre. Os olhos de Catarina encheram-se de lágrimas. Pai queria que tivesses algo que pudesses usar todos os dias. Um lembrete de que aconteça o que acontecer onde quer que vás, és amada. És minha. E nada vai mudar isso. Ela lançou-se ao pescoço dele, soluçando. Adorei. Eu adoro-te. Eu também te adoro, querida. Sempre. Ele prendeu a pulseira no seu pulso, e ela ergueu o braço observando-a brilhar à luz. Nunca a vou tirar. Bom, naquela tarde, Guilherme estava à espera de Catarina à porta da escola. Outros pais conversavam, mas ele apenas observava as portas à espera daquele rosto familiar. E lá estava ela, a correr na direção dele, mochila, a saltitar tranças ao vento, um enorme sorriso no rosto. Pai. Ela abalou contra ele, e ele ergueu-a do chão, rodopiando-a uma vez antes de a pousar. Como foi a escola incrível? Tirei 20 no teste de matemática. E assim unanilarita. Jacó disse que o meu trabalho escrito foi o melhor da turma. É a minha menina. Ela agarrou-lhe a mão
e começaram a caminhar para casa. Podemos parar no parque, claro. Catarina correu à frente para os baloiços. Guilherme sentou-se num banco a observá-la e pensou no dia em que entrou naquele quarto de hospital e viu as mãos de Brenda no oxigênio. O dia em que o seu mundo se partiu, o dia em que tudo mudou. Ele pensou naquele momento que tinha perdido tudo. Mas estava enganado. Não tinha perdido nada. Encontrara algo. A verdade, a força para lutar e o amor que sempre estivera ali, apenas à espera de ser protegido. Catarina correu de volta para ele sem fôlego e a rir. Empurra-me sempre nos baloiços. Enquanto ele a empurrava cada vez mais alto, a risada dela enchia o ar. Guilherme sentiu algo estabilizar profundamente no peito, paz, gratidão, alegria. Por que isto? Isto é o que a família parecia. Não perfeita não, sem cicatrizes, mas real, construída sobre amor, confiança, e a escolha de estar presente, todos os dias sem exceção. Catarina olhou para ele, os olhos a brilhar. Mais alto, o pai Guilherme riu. Está feito, querida. E enquanto o sol se punha atrás deles, pintando o céu em tons de dourado e rosa, Guilherme sussurrou um agradecimento silencioso ao universo, a Deus, a qualquer força que o tivesse deixado ver a verdade a tempo. Porque por vezes o amor não é sobre ser perfeito. É sobre estar presente e lutar todos os dias pelas pessoas que mais importam. Se esta história tocou o teu coração, deixa um comentário e diz-me o que significa família para ti. Porque família nem sempre é sobre sangue. É sobre quem está presente e quem luta por ti, e quem escolhe amar-te todos os dias. Clica no botão de subscrever e vamos continuar a contar histórias que importam. Obrigado por assistires a esta história até ao fim. Se gostaste desta história, certamente vais adorar a próxima. É mais louca e intrigante do que alguma vez podes imaginar. Por isso vê. Clica na imagem que aparece no teu ecrã agora para assistir a próxima história.